Quando sua fé estiver fraca, estes 7 passos espirituais vão te reconectar com o Espírito Santo. Você já se sentiu vazio por dentro, mesmo estando cercado de pessoas? Já viveu dias em que orar parece impossível, em que ler a Bíblia não faz sentido, em que você até acredita que Deus existe, mas a fé que antes queimava, agora mal respira? Esse é o ponto em que muitos desistem. Mas hoje você não vai desistir, porque o Espírito Santo não está distante. Ele está esperando por você e ele vai te conduzir de volta. Não com acusação, não com peso, mas com amor, com direção. Com 7 passos simples, espirituais e poderosos que vão restaurar a sua fé e reacender a chama da presença de Deus em você. Este é o momento de retorno. Este é o momento de cura. Este é o momento de reconexão. E ela começa com a palavra. Ouça agora o que o Senhor quer falar com você através da Escritura. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Mesmo quando você sente que não consegue orar, Ele está perto. Mesmo com a fé fraca, Ele se aproxima ainda mais. Isaías 40, 29 e 31. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Você não precisa se sentir forte para ser renovado. Você só precisa se entregar. É na espera que a força vem, é no quebrantamento que o novo nasce. João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. A fé fraca é um sintoma. A raiz do problema é a desconexão. Mas Jesus já disse como restaurar. Permaneça. Permaneça mesmo sem sentir. Permaneça mesmo com dúvidas. Permaneça mesmo cansado. Romanos 8, 26. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é sobre você saber orar bonito, é sobre abrir o coração, porque o Espírito intercede quando faltam palavras. Você não está sozinho. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você pode não estar vendo, mas a promessa continua viva. A fé não depende da vista, ela se alimenta da esperança. E hoje, essa esperança será reacendida em você. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Não importa como você se sente por fora. Por dentro, Deus já começou a te renovar. A partir deste momento, você vai ser conduzido por uma jornada de cura espiritual. 7 passos, 7 chaves, 7 encontros com o Espírito Santo. Mas o primeiro passo você já deu. Você está aqui. E Deus honra os que têm coragem de recomeçar. Agora deixe que estas palavras encontrem um lugar dentro de você. Não apresse este momento. Tudo o que você viveu até aqui te trouxe a este instante. É como se o próprio Deus tivesse preparado este encontro secreto apenas entre vocês dois. Respire fundo. Mais uma vez. Inspire lentamente, segure por alguns segundos, expire devagar. Enquanto respira, imagine cada peso, cada preocupação, cada culpa sendo colocada diante de Deus. Esse ato simples, essa respiração consciente, é um gesto espiritual. É como dizer: Senhor, eu solto, eu entrego, eu me rendo. Feche os olhos se puder. Silencie o ambiente à sua volta. Desligue a distração. Este não é apenas um vídeo, é um altar. Aqui, o Espírito Santo quer te encontrar. Talvez você esteja acostumado a correr o dia todo. Talvez o seu corpo esteja aqui, mas a mente está em outro lugar.
Este é o momento de voltar a si e abrir espaço para Ele. Não precisa falar nada ainda. Apenas respire, com calma, profundamente. Sinta a presença que já começa a preencher o ambiente. Enquanto respira, diga em pensamento: Espírito Santo, eu te dou liberdade para tocar onde ninguém mais toca. Eu te entrego os meus pensamentos, eu te entrego os meus medos, eu te entrego a minha fé fraca. Me reconecta com o céu. Perceba o que acontece quando você se aquieta. O coração desacelera, a mente clareia, o corpo relaxa, o Espírito Santo se move. Essa pausa não é perda de tempo, é um ato de fé, é um ato de confiança, é um ato de rendição. Talvez você nunca tenha feito isso, talvez se sinta estranho, mas essa simples entrega é poderosa. É na pausa que Deus fala, é no silêncio que Ele sussurra, é no descanso que Ele age. Agora, respire mais uma vez, sinta o peso saindo. Sinta a esperança entrando. Sinta a presença enchendo o lugar. Diga baixinho ou apenas em pensamento: eu estou aqui, Senhor. Fala comigo. Toca em mim. Restaura-me. Me reconecta com o Espírito Santo. Permaneça assim por alguns segundos. Não se apresse. Deixe que o Espírito Santo comece a trabalhar no seu interior. A partir daqui, cada palavra será uma semente plantada na sua alma. Senhor, Tu conheces o coração de quem ora comigo agora. Tu sabes o quanto essa alma tem se sentido perdida, confusa, em dúvida. Tu vês o cansaço por trás do silêncio, a dor escondida atrás do sorriso, a fé vacilante de quem já não sabe por onde seguir. Pai, estamos aqui, não com respostas, mas com perguntas. Não com força, mas com fraqueza. Não com mérito, mas com sede. Hoje, nos colocamos diante de Ti pedindo direção divina. Porque já tentamos seguir pela nossa própria lógica. Já confiamos em conselhos humanos, seguimos atalhos rápidos, aceitamos portas que pareciam bênçãos, mas eram armadilhas. Por isso agora, voltamos ao ponto de partida. Teu altar, Tua presença, Tua voz. Espírito Santo, fala com clareza. Sussurra onde há ruído. Ilumina onde há trevas. Confirma onde há dúvida. Alerta onde há perigo. Não queremos dar mais passos sem Te ouvir. Não queremos mais decisões que nos afastam da Tua vontade. Não queremos mais correr sem saber para onde. Queremos viver guiados por Ti. Pai, para cada um que ora comigo, abre os olhos espirituais. Mostra o que ainda não foi visto. Revela o que está escondido. Tira as escamas da dúvida. Rompe com as ilusões do coração. Mostra o propósito por trás da dor, o ensinamento por trás do silêncio e o Teu mover por trás da espera. Senhor, direciona os passos de quem precisa tomar uma decisão difícil. Aquela mãe que não sabe se volta para casa ou se segue adiante. Aquele jovem que está confuso entre duas oportunidades. Aquele pai que está desesperado por não saber como sustentar os filhos. Aquela mulher que está presa em um relacionamento abusivo sem coragem de sair. Aquele profissional que sente que seu tempo em certo lugar acabou, mas tem medo do novo. Deus, fala. Dá paz onde houver confirmação. Dá inquietação onde houver engano. Dá discernimento para entender que nem toda porta aberta é tua e que, às vezes, a porta fechada é livramento. Não nos deixes andar pela vista. Queremos andar por fé. Não queremos atalhos. Queremos o caminho, Teu caminho. Nos ajuda, Senhor, a desapegar do controle, a parar de tentar manipular o tempo, as pessoas e até o Senhor com as nossas orações. Nos ensina a confiar mesmo sem compreender, a descansar mesmo sem ver, a obedecer mesmo sem entender. Nos ensina a esperar a Tua voz com paciência. E quando ela vier, mesmo que silenciosa, mesmo que contrária ao que queremos ouvir, nos dá coragem para obedecer. Fala conosco, Senhor, de forma específica, como falaste com Samuel no meio da noite, como chamaste Moisés no meio do deserto,
Como visitaste Elias no meio da caverna. Não queremos sinais genéricos, queremos direção do alto. Para onde ir, com quem andar, onde permanecer, quando avançar, quando recuar, quando calar e quando falar. E se por algum motivo o Senhor decidir nos manter em silêncio por mais algum tempo, que a nossa fé permaneça firme. Porque mesmo quando o Senhor não fala, o teu amor ainda guia. Mesmo quando o céu parece fechado, teus olhos continuam atentos. Nos livra da precipitação, nos livra do desespero, nos livra da voz do medo, da voz da culpa, da voz da comparação, que a única voz que governe nossa alma seja a do Espírito Santo. Porque quando seguimos a tua direção, não importa o cenário, haverá paz. Mesmo que tudo pareça desmoronar, a paz será a confirmação de que estamos no centro da tua vontade. E se por acaso alguém que está ouvindo agora já errou o caminho, já se desviou, já saiu da rota, que essa oração seja o ponto de retorno. O Senhor é Deus de GPS espiritual, que recalcula rotas, restaura destinos, recomeça histórias. Hoje, Senhor, reconecta essa alma à tua voz, à tua palavra, ao teu propósito, que o primeiro passo dessa reconexão seja dado agora. E que cada um dos próximos passos sejam guiados pela luz do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, neste momento, queremos ir além de nós mesmos, porque o teu amor nos ensina que orar não é só pedir, é também interceder por quem não consegue mais orar. Há pessoas que estão vivendo dores tão intensas que suas vozes se calaram, pessoas que carregam pesos invisíveis e só precisam de alguém que ore por elas, que segure a corda no momento em que estão à beira de soltar tudo. Por isso, Deus, neste momento, nos levantamos como intercessores. Oramos por quem sofre em silêncio, por aquele que está sorrindo por fora, mas por dentro já se entregou. Por aquela mãe que sustenta a casa, os filhos e as lágrimas escondidas. Por aquele pai que perdeu o emprego e não consegue dizer à família o quanto está quebrado por dentro. Por jovens que estão sendo seduzidos por vozes mentirosas, tentando preencher o vazio com distrações passageiras. Por casais que dormem juntos, mas estão distantes no coração. Espírito Santo, visita agora cada alma que está prestes a desistir, que está lutando contra a depressão, contra vícios, contra pensamentos suicidas, que está em batalhas espirituais intensas, sem força para pedir ajuda, que está sendo atacada emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Intercedemos, Senhor, por aqueles que estão internados, hospitalizados, isolados, por aqueles que não têm mais esperança de cura, por quem já se conformou com a dor. Pai, toca neles agora, manda teu consolo, manda teu refrigério, manda teu milagre. Oramos também por aqueles que têm chamado, mas estão feridos na alma, líderes que servem os outros, mas não têm a quem recorrer, ministros do teu altar que pregam sobre fé, mas estão vivendo lutas internas, missionários esquecidos, pastores cansados, obreiros exaustos. Levanta-os, Pai, restaura a chama, traz de volta o fôlego, não permitas que se percam no caminho da entrega. Senhor, intercedemos por famílias, por filhos que saíram de casa, por pais que abandonaram suas responsabilidades, por casas onde há brigas todos os dias, por casamentos prestes a se romper. Espírito Santo, entra com reconciliação, entra com amor, entra com perdão. Oramos agora por quem perdeu alguém que amava, por corações enlutados, partidos, sem chão. Só o teu Espírito pode consolar como ninguém. Abraça com teu cuidado, sopra vida onde há luto, semeia esperança no solo da dor. Intercedemos também por quem nos machucou. Sim, Senhor, mesmo que doa, queremos orar por eles também.
pessoas que nos traíram, abandonaram, nos feriram com palavras ou atitudes. Não queremos carregar mágoas, queremos carregar cura, queremos ser livres. Liberta-nos do peso do ódio e visita aqueles que nos fizeram mal, porque o teu amor é maior que qualquer ferida. E por fim, Senhor, intercedemos por aqueles que ainda não te conhecem, que ainda vivem no engano, no vazio, na escuridão, e acham que não precisam de Deus. Toca neles também. Desperta o Espírito, usa nossas vidas como instrumento de salvação. Hoje, nós nos colocamos na brecha e declaramos: ninguém que passar por nós sairá ileso da tua presença. Vamos orar, cuidar, levantar, abraçar, ser resposta na vida de alguém, porque a fé que se fortalece dentro de nós, agora, também vai alcançar quem está ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, mesmo quando o cenário é contrário, mesmo quando as vozes da dúvida são mais altas que a fé, a promessa de Deus continua de pé. Talvez você não veja saída agora. Talvez seus olhos só enxerguem portas fechadas. Mas o céu continua agindo onde seus olhos não podem alcançar. E a palavra que o Senhor liberou sobre sua vida não volta vazia. Ele disse: eu sou contigo, e Ele é. Mesmo quando você se sente sozinho, Ele está ali. Mesmo quando parece ausente, Ele está trabalhando. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Isso significa que, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E você não precisa entender o como, apenas confiar em quem prometeu. Talvez você se sinta cansado, achando que a promessa se perdeu no caminho. Mas Deus não tem pressa, Ele tem propósito. Ele não se atrasa, Ele prepara. Ele não esquece, Ele cumpre. E às vezes, Ele silencia, só para fortalecer você. Isaías 55:11 afirma: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Essa palavra que chegou até você hoje não veio em vão. Foi enviada pelo céu para reacender o que estava apagado, reerguer o que havia caído, ressuscitar o que parecia morto. Mesmo com a fé fraca, Deus não muda. Mesmo quando você duvida, Ele permanece fiel. 2 Timóteo 2:13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel àquilo que prometeu. Ele vê a sua dor, mas também vê o seu destino. Ele entende o seu hoje, mas já escreveu o seu amanhã. E por mais que o processo esteja difícil, a promessa ainda está em curso. Lembra de José? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Mas ele tinha uma promessa. E a promessa sobreviveu ao poço, ao Egito, à prisão. Porque quando é Deus quem promete, nem o inferno inteiro consegue impedir. E com você não será diferente. O mesmo Deus que sustentou José, que chamou Davi, que fortaleceu Paulo, é o Deus que te escolheu. E Ele não erra em suas escolhas. Talvez você precise apenas lembrar que Deus ainda está no controle. Não importa quanto tempo passou, não importa quantas portas se fecharam, não importa o que disseram contra você. A última palavra vem do céu, e ela diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Essa promessa é sua. Guarde-a como um selo. Declare-a como uma verdade. Espere por ela como quem sabe que o céu já decidiu a seu favor. O tempo da promessa se cumpre no tempo de Deus. E o tempo de Deus nunca falha. Senhor, Tu conheces cada necessidade que está sendo apresentada agora. Nada está oculto aos Teus olhos, nem as contas vencidas, nem os medos calados. Tu sabes o quanto essa pessoa tem se esforçado,
Quantas noites mal dormidas carregando preocupações sobre finanças, trabalho, portas fechadas e dívidas que parecem não ter fim. Pai, em nome de Jesus, olha para os corações aflitos que oram agora por provisão. Não apenas pela necessidade do sustento material, mas também por dignidade, por direção, por um novo tempo. Quantos estão com a fé abalada porque não veem fruto do seu esforço? Quantos se sentem desvalorizados, explorados, ignorados? Quantos estão parados, desempregados, sem saber onde procurar ou com medo de dar mais um passo e errar outra vez? Mas hoje, Senhor, nós clamamos por intervenção divina nessa área. Tu és o dono do ouro e da prata. Tu és o Deus da multiplicação e do cuidado. Tu não nos chamou para uma vida de miséria, mas para vivermos com sabedoria, propósito e honra. Por isso, Deus, abençoa agora a vida financeira e profissional de quem ora com fé. Tira do caminho toda maldição, bloqueio, resistência ou ciclo de escassez. Rompe com toda palavra de fracasso, toda herança negativa, toda sentença contrária. Limpa os ambientes espirituais que têm impedido portas de se abrirem. Traga um novo tempo. Para quem está desempregado, Senhor, envia oportunidades reais, justas e alinhadas ao teu propósito. Prepara ambientes saudáveis, onde haja paz, crescimento, justiça e provisão. Revela talentos escondidos. Abre caminhos inesperados. Para quem trabalha, mas se sente injustiçado, sobrecarregado, desmotivado, Espírito Santo, derrama sabedoria e estratégia. Dá clareza se é tempo de permanecer ou de sair. Faz justiça onde houver opressão. Levanta promotores, pessoas chaves, conexões divinas e, acima de tudo, restaura a alegria de servir com excelência. Para os autônomos, empreendedores e visionários que estão orando agora, Espírito Santo, dá ideias criativas, dá sabedoria financeira, capacita para administrar com excelência, atrai clientes, honra o trabalho das mãos, firma contratos, fecha ciclos com prosperidade. Mostra onde investir, onde recuar, onde semear. E para todos nós, Pai, nos ensina a sermos mordomos fiéis. Nos livra da ansiedade, da comparação, da ganância e da avareza. Nos ensina a viver com propósito e não só com ambição. Não queremos bênção para nos afastar de Ti. Queremos recursos para Te servir mais e melhor. Queremos testemunhos, não apenas cifras. Queremos viver a verdade do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sim, Deus, essa é a nossa oração. Que nada falte, nem o pão, nem a direção, nem a paz. Abençoa, Senhor, aqueles que são provedores da casa e estão se sentindo pressionados. Dá descanso à alma e provisão à mesa. Mostra que o Senhor é o nosso sustento e que a crise não é maior que a promessa. Multiplica recursos, abre portas que nenhum currículo pode abrir. Move corações, conecta oportunidades e, mais do que isso, muda mentalidades. Que saibamos administrar o que já temos com gratidão. Que saibamos valorizar cada pequeno progresso. Que entendamos que prosperidade começa dentro de nós. Porque com o Espírito Santo guiando nossos passos, até no deserto haverá provisão. E quando as bênçãos chegarem, Senhor, que o nosso coração permaneça no lugar certo, no Teu altar. Em nome de Jesus, amém. Senhor, antes de pedirmos qualquer outra coisa, antes mesmo de prosseguir nessa jornada de fé, nós paramos aqui neste ponto da oração para nos despir diante da Tua presença. Não há sentido em continuar, se dentro de nós ainda há sujeira escondida, se o coração está dividido, se a alma está pesada por erros não confessados. Por isso, Deus, neste momento, nós nos rendemos. Não queremos mais fingir força, não queremos mais esconder o que o Senhor já vê.
Tu conheces os pensamentos secretos, os desejos que lutamos para controlar, as decisões erradas que tomamos escondidos, as vezes em que sabíamos o que era certo, mas escolhemos o contrário. Senhor, perdoa. Perdoa por cada pensamento impuro, por cada palavra lançada sem sabedoria, por cada atitude impensada, por cada ausência quando deveríamos ter nos colocado à disposição, por cada vez que colocamos o eu no lugar que é teu. Perdoa, Deus, pela frieza espiritual, pela indiferença, pela fé vazia de prática, pela oração mecânica, pela adoração superficial, pela entrega parcial. Nós confessamos, Pai, muitas vezes estivemos na tua casa, mas com o coração longe. Estivemos nos cultos, mas desconectados. Falamos teu nome, mas não ouvimos tua voz. Cantamos hinos, mas não vivemos o que cantávamos. Hoje, Senhor, com o coração quebrantado, nos arrependemos. Não por medo de punição, mas por saudade da comunhão. Queremos voltar, queremos ser limpos, queremos ser renovados. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Senhor, tira o peso da culpa, tira o fardo do passado, tira as correntes da autoacusação. Nós cremos na tua graça, cremos que o sangue de Jesus é suficiente e neste momento declaramos: estamos recomeçando. Esse é o ponto de virada. O arrependimento sincero é a semente do renovo. A confissão honesta é o início da transformação. Lava-nos com teu espírito. Renova os pensamentos. Tira os desejos que não te agradam. Coloca em nós sede da tua presença. Queremos voltar a te amar como no primeiro amor. Queremos te obedecer sem questionar. Queremos viver com o coração em paz, limpo, livre. Deus, toca agora nessa alma que se sente indigna. Toca nesse filho ou filha que pensa que não pode mais ser usado. Mostra que não há condenação para quem está em Cristo. Mostra que o teu amor não tem fim e que a tua misericórdia se renova todas as manhãs. Hoje, Senhor, é dia de recomeço. Hoje é dia de levantar da queda. Hoje é dia de reconectar o Espírito com o céu. Espírito Santo, enche de novo. Sopra sobre essa vida. Traz vida onde há morte, luz onde há escuridão, liberdade onde havia prisão. Que a partir desse arrependimento sincero nasça um novo tempo, um novo caminhar, um novo olhar, um novo coração. Em nome de Jesus, amém. Agora, com o coração limpo, arrependido, renovado, é hora de declarar com fé o que o céu já estabeleceu. Não como alguém que espera algo incerto, mas como quem sabe que Deus já está agindo. Declare comigo. Diga em voz alta, se puder. Fale com autoridade. Cada palavra que sair da sua boca será como uma semente lançada no mundo espiritual. Eu declaro que minha fé está sendo fortalecida agora. Mesmo que antes estivesse fraca, hoje ela está sendo renovada pela presença do Espírito Santo. Eu declaro que não serei mais guiado pelas emoções ou pelos medos, mas pela palavra viva de Deus. Eu declaro que o Espírito Santo habita em mim, me dirige, me corrige e me sustenta todos os dias. Eu declaro que as promessas de Deus sobre minha vida estão de pé. Elas não foram canceladas. Elas estão sendo cumpridas no tempo perfeito. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda seta do inimigo será anulada. Toda acusação será calada. Eu declaro que sou filho amado de Deus, selado com o Espírito Santo da promessa, lavado pelo sangue de Jesus. Eu declaro que a paz de Cristo governa minha mente e meu coração. Mesmo que o mundo esteja em caos, dentro de mim há estabilidade. Eu declaro que onde havia escassez, haverá abundância. Onde havia confusão, haverá clareza. Onde havia medo, haverá ousadia. Eu declaro que novas portas estão se abrindo diante de mim e nenhuma delas será fechada pelo homem.
Eu declaro que o favor de Deus me cerca como um escudo. Onde eu colocar as mãos, haverá graça, provisão e honra. Eu declaro que meus dons e talentos serão usados para a glória de Deus. Nada será desperdiçado, nada será em vão. Eu declaro que minha casa será um altar. Meu trabalho será uma missão. Minha vida será um testemunho vivo do poder de Deus. Eu declaro que meu passado está perdoado, meu presente é restaurado e meu futuro está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu declaro que o Espírito Santo está me reerguendo para viver o extraordinário. O que antes parecia impossível, agora é apenas questão de tempo. Eu declaro que esta oração é um divisor de águas na minha história. A partir de hoje, nada será como antes. E por fim, eu declaro com toda a autoridade que há em Cristo: eu sou mais que vencedor. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou escolhido para viver os planos de Deus. Eu sou livre. Eu sou restaurado. Eu sou renascido. Eu sou um milagre em andamento. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, saiba, isso não foi coincidência. Deus te trouxe, Deus te sustentou até o final e Deus começou algo novo dentro de você. A fé que estava fraca está sendo reconstruída. A voz do Espírito Santo voltou a ser ouvida. As promessas foram reavivadas e o seu coração agora está mais perto do céu do que estava antes dessa oração. Mas lembre-se, o que você viveu aqui não pode parar aqui. A presença que te alcançou agora precisa continuar fluindo. A fé que foi ativada precisa ser alimentada. Por isso, guarde essa palavra no coração. Volte a esse vídeo sempre que sentir que a fé está enfraquecendo. Compartilhe com alguém que precisa ser tocado pelo Espírito Santo. Você pode ser o instrumento de Deus na restauração de outra vida. E se essa oração falou com você, deixe seu comentário, escreva uma frase de fé, declare que você crê, testemunhe o que Deus fez aí onde você está. Seu comentário pode ser resposta para quem vai chegar aqui depois. Pode ser um ponto de contato para um milagre na vida de alguém. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Não por causa de números, mas porque este canal tem sido um canal de oração diária, de consolo, de palavra viva, de renovo. Juntos somos uma corrente. Juntos somos uma geração que não desiste da fé. Mesmo quando ela enfraquece, nós buscamos o Espírito. E o Espírito Santo, com amor, nos reconecta a Deus. Que o Senhor te acompanhe neste dia. Que a paz que excede todo entendimento inunde a sua mente. Que a presença de Deus te envolva em cada decisão e que você nunca mais se sinta sozinho. A partir de agora, você está conectado novamente. E o céu já começou a responder. Em nome de Jesus, amém.